Paz do Senhor, queridos professores da classe Maravilhas de Sião. Estamos aqui para mais um preparo de aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus de Campo Grande. Dando continuidade ao estudo sobre a mordomia cristã, falaremos da lição 4, que tem por tema o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Texto áureo. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam no Evangelho. 1 Coríntios 9:14. Verdade aplicada. De acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros fiéis no exercício do ministério cristão. Objetivos da lição: ressaltar o cuidado de Deus com os seus obreiros, saber que Deus ampara quem socorre seus obreiros e compreender que o cuidado dos obreiros é dever da igreja. Introdução. Nesta lição, abordaremos os princípios bíblicos envolvidos no sustento dos obreiros cristãos e a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo, analisando alguns relatos bíblicos sobre o sustento dos sacerdotes, levitas e profetas nos tempos do Antigo Testamento. Tópico 1. O cuidado de Deus com os obreiros. Subtópico 1.1. O cuidado de Deus com os sacerdotes. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Números 18, 8. Vemos aqui que desde o Antigo Testamento, Deus ele demonstra zelo por aqueles que o servem. Como vemos aqui em Números, Deus ele separava porções específicas das ofertas para sustento dos sacerdotes. Percebemos aqui que Deus não apenas escolheu o sacerdote, mas também providenciou meios para que pudessem exercer esse ministério com dignidade e constância. Enquanto o sacerdote, os sacerdotes se consagravam e cuidavam das coisas de Deus, garantindo excelência do culto ao Senhor, o Senhor zelava por eles, cuidando material e emocionalmente. Subtópico 1.2. A oferta e os sacerdotes. E atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Levítico 2, 2, 3. Deus ordenou que as ofertas de manjares fossem entregues nas mãos dos filhos de Arão, conforme registrado em Levítico. Quando um ofertante apresentava sua oferta, o sacerdote tinha o direito de receber uma parte dela. Para que o sacerdote pudesse comer dessa oferta, era essencial que ele mantivesse uma vida santa. Na revista tem um trecho que fala assim: de acordo com a Bíblia de Estudo, quando alguém da família sacerdotal se preparava para comer dos sacrifícios oferecidos a Deus, era necessário que se
purificasse cerimonialmente e tratasse o alimento com reverência, pois ele havia sido santificado ao ser apresentado ao Senhor. Esse sacrifício nos ensina a importância de trazermos nossas ofertas e entregá-la nas mãos daqueles que têm a responsabilidade de cuidar da casa do Senhor. Assim como foi agradável a Deus que isso ocorresse na nação de Israel, também é do seu agrado que esse princípio seja um fundamento em nossa igreja nos dias de hoje. Essa prática destaca como Deus provê não apenas para o ofertante, não apenas para aquele que vai levar a oferta, mas também para aqueles que o servem no templo, para aqueles que fazem a sua obra. E isso aponta para o cuidado que o Senhor tem em todas as áreas da nossa vida. No subtópico 1.3, a responsabilidade dos obreiros com as ofertas. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos, pois a santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nós já havíamos lido isso no 1.2. Esse tópico, ele está falando sobre essa responsabilidade que nós, enquanto servos, enquanto mordomos do Senhor, temos sobre aquilo que está em nossas mãos. Era responsabilidade dos sacerdotes garantir que essas ofertas não fossem profanadas, como aconteceu, né? Na revista a gente vê lá sobre Nadab e Abiú, filhos de Arão, que está em Levítico 10. A atitude desses sacerdotes que desconsideraram, né, as instruções divinas demonstra uma rebelião. E uma rebelião que até está escrito aí na revista, comparada à feitiçaria. Eles ofereceram um fogo estranho ao Senhor e foram consumidos por um fogo divino que saiu da presença de Deus por desobedecerem às ordens divinas. Esse relato, ele destaca que Deus se manifesta de forma poderosa e exige de nós respeito e reverência. Mostra o quanto devemos zelar por aquilo que Deus tem nos confiado. Aqui fala de responsabilidade, fala de reverência, fala de transparência, fala de obediência. A vocação sacerdotal é uma honra, mas uma honra que traz consigo uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade não deve ser negligenciada. Os filhos de Arão não honraram seu ministério. Trataram as coisas do Senhor como secundárias. Apesar de serem privilegiados, né, porque cresceram num ambiente testemunhando os poderosos feitos de Deus durante o Êxodo e conhecendo também a santidade divina. No entanto, em um momento crucial, eles decidiram ignorar as instruções claras de Deus, o que resultou em consequência imediata e chocante. Trazendo para os dias atuais, vemos que nós, enquanto obreiros, devemos tratar as ofertas com zelo, com temor, como eu falei, com transparência, e reconhecer que elas vêm de Deus através do povo. A mordomia, que é a administração fiel de recursos, também é uma forma de culto e demonstração de maturidade espiritual. A primeira palavra-chave é Deus. Tópico 2. Dando honra aos obreiros. Subtópico 2.1. O obreiro é digno do seu salário. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado
comem o que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9, 13, 14. A Bíblia ensina que aqueles que trabalham na obra de Deus devem ser devidamente recompensados. Nós podemos ver também em 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário. Deus se alegra em abençoar os obreiros e se dedica ao ensino da palavra dele. E ele reconhece esses obreiros como dignos de salário. E é fundamental entendermos esse princípio, né? Especialmente em um mundo onde muitos obreiros enfrentam desafios significativos, onde aqueles que se dedicam ao ministério são questionados por sacrificarem seus projetos, sonhos, para cumprir o ministério que o Senhor lhes confiou. Hoje, mais do que nunca, é essencial valorizar e apoiar esses servos do Senhor, que muitas vezes trabalham incansavelmente para guiar e edificar a comunidade cristã. O reconhecimento e a valorização do trabalho dos obreiros não apenas vai fortalecer esse ministério, mas também vai incentivar outros a se dedicarem com amor e compromisso. Ou seja, ao fortalecer o ministério existente, eu estou incentivando os futuros ministérios. Que possamos ser uma igreja que honra e apoia aqueles que se entregam à obra do Senhor. E que venhamos reconhecer o impacto transformador que isso tem nas nossas vidas e na sociedade, de um modo geral. E aqui a gente percebe, né, a importância de valorizar e sustentar aqueles que se dedicam ao ministério. No tópico 2.2, honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoesto, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. 1 Tessalonicenses 5, 12, 13. Esse subtópico fala sobre honra, sobre honrar os obreiros. E honrar é reconhecer o esforço e a dedicação para a expansão do reino de Deus. Os líderes fiéis da igreja merecem nosso apoio e merecem a nossa estima. No entanto, muitas vezes, eles se tornam alvos das nossas críticas. E das críticas de fora e das nossas também. Especialmente quando a nossa expectativa não é tão realista. Em um mundo onde já há muita pressão e muita cobrança, é fundamental refletirmos sobre como tratamos os líderes das nossas igrejas. E aí eu faço uma pergunta, para mim e para você. Você se vê mais inclinado a apontar erros ou a expressar gratidão e apreço? É uma pergunta simples,
Porém, ela tem um peso muito grande para todos nós, porque nós tendemos a focar em tudo que acreditamos ser negativo. Nossos olhos são ótimos para criticar. E muitas vezes desconsideramos o esforço, o trabalho, tudo que já foi feito e que continua sendo feito. Acabamos por direcionar os nossos olhos para aquilo que não está sendo feito, ou que não está sendo feito como eu acredito que deveria ser feito. É importante aproveitarmos esse momento da lição para trabalhar a empatia, a gratidão. Pois, como já foi falado em, em algumas lições anteriores, não há como ter uma adoração genuína tendo um coração ingrato. O ingrato, ele foca no copo vazio. O ingrato, ele foca naquilo que não foi feito. Ele desconsidera todo o resto. Ele desconsidera tudo que é bom. Lidar com uma pessoa ingrata é muito difícil. E nós precisamos trabalhar em nós e perceber em quais momentos nós estamos sendo ingratos. Ingratos com aqueles que estão fazendo com que o reino de Deus cresça. Ingratos com aquele irmão que está varrendo do jeito que ele pode, que está fazendo do jeito que ele pode. Ao invés de criticar, por que que não vamos lá ajudar? Ou por que que não reconhecemos a nossa limitação? No versículo que está na tela, nós vemos Paulo enfatizando essa ideia. Ele fala assim: agora lhes pedimos, irmãos, que reconheçam aqueles que trabalham entre vocês, que os lideram no Senhor e os admoestam. Falamos aqui de reconhecimento, de reconhecer esse chamado, de reconhecer esse lugar que a pessoa está, entendendo que esse lugar, quem colocou foi o Senhor que a colocou ali. Então ele pede primeiro para que a gente venha reconhecer. Depois, ele fala sobre a gente ter alta estima, né? Significa ter um grande apreço ou respeito por essa pessoa. E ele fala também em amor, de querer o bem-estar dessa pessoa, de provocar esse bem-estar, de ajudar. Ao honrarmos nossos obreiros de diferentes maneiras, estamos investindo na saúde espiritual da igreja. Estamos promovendo um ambiente onde todos podem crescer e prosperar. Que possamos ser essa igreja que valoriza e apoia aqueles que se dedicam à obra de Deus, reconhecendo o impacto que essas pessoas estão gerando em nossas vidas e na comunidade cristã. Subtópico 2.3. Cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. Cuidar dos obreiros é um compromisso de fé, porque está enraizado nos princípios bíblicos. Fortalece a comunidade, reflete o amor cristão e contribui para o crescimento do reino de Deus. A responsabilidade de cuidar dos obreiros reflete a fé e a obediência da igreja aos princípios divinos. Ao suprir as necessidades dos ministros, a igreja demonstra confiança na provisão de Deus e compromisso com a obra de Deus. Ao cuidar dos obreiros, estamos reconhecendo o chamado divino que eles receberam. Reconhecendo que essa pessoa deu ouvido ao chamado do Senhor para aquela obra. Estamos também obedecendo a um princípio bíblico que nos ensina sobre a responsabilidade de apoiar aquele que nos lideram espiritualmente. E estamos fortalecendo a comunidade, fortalecendo a igreja.
Vamos pensar que uma pessoa que é cuidada, uma pessoa que está feliz, uma pessoa que se sente acolhida pela comunidade, uma pessoa que, que vivencia esse cuidado de Deus através dessa comunidade. É uma pessoa saudável. E aí ela vai gerando saúde na comunidade. Então, honrar essa pessoa, né? Cuidar desse obreiro é reconhecer esse lugar e também colaborar. Não é só o reconhecimento. Aqui fala também de colaborar, de entender que é uma obrigação minha enquanto cristão. A palavra-chave é cuida. A segunda palavra-chave é cuida. O tópico 3 fala que o Senhor sustenta os seus. Então, fala, o sustento de Deus é o seu ungido, o 3.1. O 3.2 fala, Deus prepara socorro aos seus servos. E o 3.3 fala, o cuidado de Deus com o seu ungido. Então, está falando de sustento, de socorro e de cuidado. Deus sempre provê para aqueles que ele chama para o ministério. Nós vimos isso desde lá do primeiro tópico, onde Deus chama os sacerdotes e garante o sustento, e garante o sustento material e emocional desses sacerdotes. O salmista Davi, ele fala assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse versículo nos assegura que Deus cuida dos seus servos fiéis. E nesse cuidado, ele usa meios naturais e meios sobrenaturais. Na revista, nós vemos sobre quando o Senhor sustentou Elias, enviando corvos para entregarem pão e carne, usando também uma viúva de poucos recursos e enviando o anjo. Então, nós vemos nos relatos anteriores Deus enviando socorro de forma sobrenatural. Temos também a parte da revista, né, do tópico 3.2, que fala sobre Obadias, que colocou em risco a sua própria vida para cuidar de 100 profetas num momento de crise e num lugar idólatra. Esses relatos reafirmam que Deus cuida e provê para aqueles que estão a seu serviço. Percebemos que, em alguns momentos, o Senhor irá prover para nós e, em outros, nos usará para prover para o outro. E que isso independe da circunstância. Nós vimos aqui o Senhor provendo para Elias através de corvos, através de anjo. E nós vemos também que o Senhor usou a viúva, que tinha pouco para repartir. Então, nós percebemos que em alguns momentos ele irá nos usar para suprir, em outros momentos, nós, enquanto obreiros, seremos supridos por ele. E percebemos também a questão das circunstâncias, que nem sempre a circunstância é favorável, nem sempre a circunstância é onde eu tenho muito e vou repartir. Algumas circunstâncias onde eu tenho pouco e vou repartir. Outras circunstâncias são circunstâncias que não são nem um pouco favoráveis, como nós vemos Obadias, que estava num lugar idólatra e num momento de crise. Será que as circunstâncias eram favoráveis para Obadias? Será que as circunstâncias eram favoráveis para a viúva?
O que que eu aprendo com todo esse contexto de Obadias, com o contexto de Elias? Que nós não podemos esperar circunstâncias favoráveis para sermos ferramentas do Senhor. E sim, ser ferramenta na circunstância que estivermos, sabendo que Deus é quem nos sustenta, que Ele envia socorro e cuida de nós em todas as áreas das nossas vidas. Terceira palavra-chave, obreiros. Conclusão. Deus não deixa seus obreiros sem provisão. Ele lhes envia os recursos necessários, levantando pessoas para alimentar e abrigar aqueles que se empenham pelo reino. O cuidado e apoio aos obreiros é essencial para que a obra continue crescendo com saúde e com consistência. Então, precisamos reforçar os seguintes pontos. Um obreiro cuidado é um obreiro fortalecido para cuidar. Quando eu cuido de um obreiro, eu estou cuidando da obra de Deus. Honrar e sustentar aqueles que se dedicam ao ministério é uma demonstração de obediência e fé. Porque se eu creio na palavra de Deus, eu a obedeço. E se eu a obedeço, eu honro aqueles que servem ao Senhor. Confiar que Deus, em sua fidelidade, continuará suprindo as necessidades dos seus servos e da sua igreja. Seja usando anjos, seja usando corvos que levam comidas, pessoas com poucos recursos. Imagina uma pessoa que mal tem para si suprir outras pessoas. Então a gente percebe aqui que Deus nunca deixará seus servos desamparados. E muitas vezes ele quer nos usar para ser esse socorro. Ele tem poder para fazer milagres. Ele tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Mas hoje ele nos dá o privilégio de fazermos parte da sua grande obra, de investir em seu reino, seja com trabalho, seja de forma financeira, seja com tempo, seja com orações. Ele nos dá o privilégio de fazermos parte disso. E esse investimento não é como o que vemos aí fora, que pode ou não dar certo. É um investimento que já deu certo. É um investimento na obra do Senhor. É um investimento para o crescimento no reino do Senhor. É um investimento que toda vez que fazemos, que toda vez que investimos nisso, nós dizemos assim: ora vem, Senhor Jesus. Porque eu entendo que eu estou fazendo parte do crescimento desse reino. Que nos permitamos ser fontes do Senhor para investir em seu reino. E ser também seus servos fiéis que administram os recursos. Que venhamos administrar aquilo que vem do Senhor com reverência, que venhamos administrar aquilo que veio do Senhor para as nossas mãos com responsabilidade, com transparência, com temor, que sejamos obedientes ao Senhor e que venhamos dar o devido valor à obra dele. Que Deus nos abençoe e que a Semana dos Irmãos seja abençoada.